E aí, galera, beleza? Vamos a mais uma aula de história. E hoje vamos falar de uma civilização de grande importância, uma civilização que dominou o mundo na antiguidade. Vamos falar da civilização romana. Civilização romana. Esse tema é bastante cobrado em provas do PSS da UEPG, em provas de vestibulares, né? Então, fique antenado, fique ligado a esse assunto. Vamos falar então da civilização romana. Ao falarmos da civilização romana, né, é bem interessante essa foto que nós estamos vendo. Ela retrata um pouco da história lendária de Roma, de Rômulo e Remo sendo amamentados por esta loba. Né? O que acontece aí? Né? Por que se dá toda essa história? Roma, vou fazer uma leitura para vocês aí. Roma foi fundada no Lácio por volta do ano de 1000 a.C., o que tudo indica foi inicialmente o centro de defesa latino contra os ataques constantes dos etruscos. Tem-se, todavia, a versão lendária da fundação de Roma. Olha só, a versão lendária da civilização romana. O que conta? Relata por Tito Livio em sua História de Roma e reforçada na obra Eneida, pelo poeta romano Virgílio, segundo a qual Enéas, príncipe troiano, filho de Vênus, fugindo de sua cidade destruída pelos gregos, chegou ao Lácio e se casou com uma filha de um rei latino. Seus descendentes, Rômulo e Remo, foram jogados por Amúlio, rei de Alba Longa, no Tibre, mas foram salvos por uma loba que os amamentou, tendo em seguida sido encontrados por camponeses. Conta ainda a lenda, é claro, quando os adultos, os dois irmãos, Rômulo e Remo, voltaram a Alba Longa, depuseram Amúlio e, em seguida, fundaram Roma em 753 a.C. Após desentendimentos, entretanto, Rômulo acaba matando Remo e se transformando no primeiro rei de Roma. Gente, tem muita lenda aí. Essa história da loba, né, que amamentou Rômulo e Remo. A mãe desses dois meninos era conhecida como Rhea Silvia. Rhea Silvia, que estava presa num colégio de vestais. Então, todo esse contexto desta história, esses dois meninos, filhos de um deus. Então, tem todo esse contexto que é lendário. O que conta de verdade, o que retrata a civilização romana é que ela foi fundada num território por uma colônia militar. Vamos seguindo. Próxima tela. É importante, gente, fazer uma questão de localização, né? Roma está localizada na Península Itálica. É da Península Itálica que parte a expansão territorial, é a partir da Península Itálica que eu tenho o aumento desse território, o domínio dos demais territórios, das demais civilizações, o protetorado, enfim. Quando nós chegamos na República Romana, a gente consegue mensurar o tamanho que seria esta civilização. Roma desenvolveu-se na Península Itálica, região de solo fértil, com a costa pouco recortada, limitando-se ao norte com a Europa centro-ocidental através dos Alpes. Seu povo, o povo que compuseram essa região aí, eu posso falar dos gauleses, etruscos, italiotas, gregos, estes que vieram compor. Quando Roma foi fundada na Península Itálica, era ocupada pelos gauleses ao norte, pelos etruscos latinos ao centro e pelos gregos ao sul.
da Magna Grécia. Então, aí está a composição. Eu falando de gauleses, italiotas, gregos, eu gostaria de fazer uma conotaçãozinha legal aí, colocar um asterisco nos etruscos. Os etruscos foram os que, eu diria assim, foram os que tiveram uma certa rejeição nesta formação de Roma. Os etruscos representavam o povão, críticos, tiveram rejeição pelos demais povos que compuseram a Itália. Então, grave bem, etruscos, beleza? Belezinha? O que vem mais? A nossa divisão, a divisão da história da civilização romana, nós vamos dividi-la em realeza, monarquia, república e império. Monarquia, república e império. Vou repetir só para você. Preste atenção, meus povos e minhas povas. Vamos falar em monarquia, que vai de 753 a 509 a.C. Vamos falar da república, que vai de 509 a 27 a.C. E vamos falar do império, que vai de 27 a.C. E aí, a parte do Império Romano do Ocidente, 475, 476, e a parte oriental que vai até 1453. Beleza? Fica antenado nessa divisão da história. A gente vai também dividir o nosso conteúdo da seguinte forma. Vamos dividir a civilização romana nessas nossas aulas em civilização romana monarquia, civilização romana república e civilização romana império. Beleza? Vamos lá? E aí damos início à civilização romana monarquia, civilização romana realeza. Próxima tela. Essa tela, gente, é muito legal, porque assim ela mostra o que foi de verdade a monarquia, o que está acontecendo com a monarquia. Então nós temos um rei, esse rei é eletivo, esse rei ele é eletivo, escolhe-se o rei, faz uma eleição para escolher o rei, porém o poder desse rei é até a morte. O poder do rei ele é vitalício. Então o rei fica até morrer. Aí segue o próximo e vai até morrer. Tudo bem? Bom, e aí o que compõe? Compõe aí duas assembleias. Eu tenho uma assembleia popular e uma assembleia mais elitizada, formada pelos senadores. Tanto uma quanto a outra auxilia. O Senado era um conselho formado por anciões com mais de 60 anos, davam conselhos e indicavam os reis. Era formada por patrícios. Não esqueça que daqui a pouquinho, meus povos e minhas povas, a gente vai falar da sociedade. Nós vamos falar de patrícios, vamos falar de plebeus, vamos falar dos clientes, vamos falar aí dos escravos, dos estrangeiros, enfim. Preste atenção, primeiramente, os patrícios é uma parte da sociedade mais elitizada e os que comandavam, que estavam na organização política, inclusive. Os caras que detinham de grande propriedade, de latifúndios, de terras. Beleza? Enquanto isso, a comitia curiata é uma assembleia de representantes das famílias, de famílias livres, tudo bem? Aí também é importante, nesse contexto que nós estamos trabalhando, que nós estamos falando para vocês, eles aprovavam ou rejeitavam a indicação dos reis. Quem seria o indicado? Quem vamos escolher? Enfim, então essa comitia curiata tinha essa responsabilidade. Vamos para a próxima tela. Gente, é muito importante falar aí da monarquia. É muito importante falarmos da monarquia. Quando falamos da monarquia, preste atenção, quando falamos da monarquia, o Reino de Roma, ou a monarquia romana, foi um período da história de Roma antiga dominada pelos reis sabinos e etruscos. Gente, os sabinos tinham o apoio dos demais.
os etruscos não tinham o apoio dos demais povos que compuseram a civilização romana. Preste atenção, estes povos etruscos, junto com os latinos e gregos, formaram o povo romano. Entre 753 a.C. a 509 a.C., período este de monarquia romana. Monarquia romana. Tudo bem? Aí eu pergunto para você e já te dou a resposta. Quantos reis Roma teve e por que só este número? Roma teve, resposta, Roma teve 7 reis. Roma teve 7 reis. Roma teve 7 reis. Aí eu digo, e aí alguém diz, mas por que só 7 reis num período de 753 a 509 a.C.? 7 reis porque o rei era escolhido, mas ficava até a sua morte. O poder era vitalício. Vitalício. Beleza? Vamos lá? Próxima tela, galera. Então veja só o que acontece aí. É importante a gente entender a monarquia romana. O controle da cidade-estado de Roma era efetivado por 3 poderes. 3 poderes. 3 poderes, tudo bem? Eu tenho o poder monárquico do rei, o senado e o povo. Olha lá, 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 olha lá. O rei, o senado e o povo. Os reis cabiam às funções militares, judiciais e religiosas. Então ele tinha uma função ampla dentro da civilização romana. Ao Senado, latim, senex, olha só, formado por anciãos, era o conselho consultivo. Olha só essa palavra, consultivo. Eu posso ter um conselho consultivo e posso ter um conselho deliberativo. O conselho consultivo não tem tantos poderes. Consultivo, consulta, dá conselhos, põe alguns pontos, mas quem toma a decisão é quem está acima, nesse caso, o rei. Consultivo. O poder, né, o conselho deliberativo é o que delibera, o que manda, o que tem poderes. Consultivo não tem poder, deliberativo tem poderes e responde pelos poderes. Consultivo não tem poder, deliberativo tem poder. E aí, no caso, nós estamos falando de um conselho consultivo do rei, que tomava as decisões na sua ausência. Quando o rei não estava, eles tomavam a decisão. E elegiam um novo rei, né, que tinha a aprovação do povo. O povo dizia, queremos esse, beleza, beleza. O Senado ia lá e dava o poder a esse rei. E o poder, não esquecendo, era vitalício. Próxima questão ali ainda. O povo era dividido em 30 cúrias. Associação de homens, tudo bem? Então, esse conselho formado aí, pelo povo, eram eles que tomavam as decisões na escolha do rei, que viam o que estava acontecendo e aí levavam ao Senado. Beleza, beleza, beleza? Gente, vamos lá, próxima tela. E aí, gente, é legal que nessa próxima tela a gente vai falar dos reis de Roma. E eu já respondi para vocês que na história da monarquia romana, na realeza romana, nós tivemos 7 reis. Vou repetir só para ti. Olha só, vou repetir só para você. Na monarquia romana, tivemos 7 reis. 7 reis. Nesse período, produziu-se poucos documentos e há muitas ficções que se mesclam com a realidade, principalmente atribuído ao primeiro dos 7 reis. Então, veja só. Quando nós contamos lá no início da nossa aula, que a gente falou rapidamente sobre a história de Rômulo e Remo,
de Rômulo e Remo, os dois irmãos, filhos do Deus, que foram abandonados, né? E aí foram encontrados posteriormente por uma loba que estava amamentando os dois meninos. O pastor Fausto tirou esses meninos cresceram, descobriram a história, foram lá, salvaram o avô, prenderam o tio-avô, enfim, e aí ganharam um território que mais tarde seria Roma. Tudo isso uma parte lendária. Mas coincidentemente ou não, nossa, ficou legal, mas coincidentemente ou não, o que acontece? O primeiro rei de Roma foi Rômulo. O primeiro rei de Roma foi Rômulo. Rômulo. Mas Rômulo não era parte da lenda? Pois é, gente, Rômulo era parte da lenda. Então aí é uma mistura da história, da parte lendária, da ficção, com a parte real. O primeiro rei de Roma foi Rômulo. E o último rei foi Tarquínio o Soberbo. Cuidado. Os três últimos reis de Roma foram etruscos. Ou seja, o que isso significou? Uma rejeição dos demais povos que compuseram a civilização romana. Tudo bem? Vamos dar uma olhada nas telas. As próximas telas, ela vai falar de cada um pouco, um resumão da história dos reis de Roma. Vamos lá, preste atenção. Próxima tela. Então aí eu já contei para vocês que o primeiro rei de Roma foi quem? Rômulo, que fez parte daquela parte da história lendária. E agora? Rômulo, considerado o primeiro rei de Roma, após ter conquistado o posto como aponta a mitologia. Então, ficção. Inclusive, acredita-se que a sua origem é apenas mitológica. Mesmo assim, atribui-se a ele a criação do Senado e outras instituições oficiais. Olha que bacana, gente. A mitologia aponta ainda que Rômulo sumiu de forma misteriosamente em uma tempestade e se tornado o deus Quirino, o protetor dos romanos. Mais uma lenda aí, mais uma mitologia. Rômulo e Remo, primeira mitologia. E aí, Rômulo some no meio de uma tempestade e se transforma no deus Quirino, o protetor dos romanos. Então, isso é a monarquia. O que é atribuído a Rômulo? A Rômulo, a formação do Senado. A formação do Senado é atribuído a Rômulo. Vamos lá. O próximo, após o sumiço de Rômulo, assume o próximo rei. O próximo rei, Numa Pompílio, também é considerado um rei lendário. Olha só, sabe-se que ele era de origem sabina e atribuiu-se ao segundo rei romano a criação das instituições religiosas e do calendário que incluía os ciclos solares e lunares. Segundo Tito Livio, esse rei deu a Roma a lei e os bons costumes. Olha só, o primeiro, formação do Senado. O segundo, Numa Pompílio, os bons costumes aos romanos. Olha só que bacana. Próxima tela, próximo rei. Então vamos lá ao terceiro rei de Roma. Tulo Hostílio. Olha o nome aí da criança. O quarto rei lendário fica conhecido por vencer as batalhas de Alba Longa e expandir o território naquela época que pertencera aos latinos. Tudo bem? Então aí a gente já tem uma história de expansão territorial. Próximo rei, Ancomárcio, foi o quinto rei de Roma,
neto de Numa Pompílio, foi escolhido como rei de forma popular. O povo escolheu. Combateu os latinos, deu a eles o direito de habitar a cidade de Roma. As lendas atribuem a Anco a construção da primeira ponte sobre o rio Tibre. Olha que bacana! E a expansão da costa romana com a criação do porto de Ostia, próximo à foz do rio. Foi lembrado posteriormente como um rei filantropo e popular. Ele fez filantropia, ou seja, ajudou o próximo, ajudou a quem merecia, a quem precisava. Olha só, Anco Márcio. Vamos ao próximo. Aí aparece Tarquínio Prisco. Olha aí, foi o primeiro rei etrusco. Segundo as tradições, ele teria sido tutor dos filhos de Anco Márcio. O povo teria escolhido ele para ser o novo rei logo após a morte de seu antecessor. Desta forma, trouxe traços da cultura etrusca para a cidade de Roma. Olha só o que acontece, como as suas divindades e os hábitos de interpretar os presságios que foi bem aceito entre os romanos e foi incorporado no seu cotidiano. Realizou diversas batalhas urbanísticas, iniciando a construção da Cloaca Máxima e fez outras obras de saneamento. Iniciou as obras do Capitólio, o maior templo romano destinado a Júpiter. Ampliou a cavalaria e o Senado. Criou estabelecimentos públicos destinados aos jogos e divertimentos. Foi assassinado, pelos descendentes de Anco Márcio. Veja como é que era a disputa pelo poder, veja o que está acontecendo na monarquia romana. Vamos lá, próxima tela. Sérvio Túlio, que se chamava Marmaslarna. Tem a sua origem várias vertentes. A primeira versão sugere que era um escravo que foi educado no palácio de Tarquínio Prisco. Outra o coloca como um príncipe, e uma terceira diz que foi escolhido por ter ligação com os deuses. Foi este rei que reorganizou a cidade de Roma, construindo muralhas no seu entorno e dividiu os cidadãos em classes sociais relacionadas ao seu poder aquisitivo. Foi o primeiro rei que se preocupou em contabilizar a população, criando o hábito de gestão do censos, de contagem. Foi assassinado pelo seu genro, que se tornaria o último rei de Roma, Tarquínio o Soberbo. Gente, deixa a disputa, veja como é que um rei sucede o outro e o que está acontecendo nessa questão. Vamos ao sétimo rei que se apresenta, Tarquínio o Soberbo. Era filho de Tarquínio Prisco e teve seu reinado marcado pela não aceitação popular e nem pelo Senado. Foi considerado um tirano por todos os historiadores antigos, principalmente pelo fato de ter ele conseguido o trono à força após ter matado seu sogro, Sérvio Túlio, além de ser considerado também um rei cruel. Nós estamos falando de Tarquínio o Soberbo, o último rei da monarquia romana. Vamos lá, próxima tela. Tarquínio foi um rei que chamou a atenção por ser bem-sucedido em seu governo. Bem-sucedido seu governo. A cidade de Roma, sob o seu governo, tomou o poder de toda a Itália central e seu desenvolvimento cresceu vertiginosamente, graças a essa prosperidade. O grande feito do seu reinado foi a finalização do Templo de Júpiter e da Cloaca Máxima, obras iniciadas pelo seu pai. Assim que finaliza o Capitólio em 510 a.C., sofreu um golpe do Senado e foi deposto do seu cargo, finalizando assim a monarquia romana. O último rei, Tarquínio o Soberbo. Lembrando que os 3 últimos reis eram etruscos e não tiveram o apoio dos demais povos que compuseram a civilização romana. Vamos lá, próxima tela.
Aí tem essa tela retrata uma das poucas ilustrações de Tarquínio Soberbo, publicada aí em 1553, né? Então, uma ilustração de Tarquínio o Soberbo. Vamos lá, próxima tela. Essa tela mostra a expansão de Roma. Vocês estão vendo em amarelo. A expansão de Roma, os povos de onde vieram, como que se tem a Constituição e o que vai acontecer quando nós chegarmos na República Romana. A expansão ela acontece primeiro na Península Itálica e depois por toda a Europa. Vamos lá, próxima questão. Eu falei para vocês num ponto lá, a divisão da sociedade. Então, num dado momento, a sociedade foi dividida pelo seu patrimônio, pelo seu poder, pelo que eles possuíam de bens. Então, assim, a sociedade romana dessa época, principalmente na monarquia, ela estava dividida da seguinte forma. Temos os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos. Os patrícios eram um grupo de maior poder, formado por grandes proprietários de terras, os grandes latifundiários. E ainda eles acreditavam, estes patrícios, descenderem de Rômulo, o primeiro rei, aquela história lendária de Rômulo e Remo. Já os plebeus, composto pelos artesãos, comerciantes e pequenos proprietários, não podiam casar-se com patrícios, plebeu não pode casar com patrícia, nem exercer cargos públicos ou religiosos. Tinham apenas que servir o exército. A eles, nesse momento de monarquia, não possuía nenhum direito político, nenhum direito cabia a eles, a não ser o direito de trabalhar. Não podia constituir, não podia casar-se com patrícios, plebeu, patrício, plebeu não se casa com patrícios, beleza? Os clientes, em geral, ex-escravos, dependiam completamente dos patrícios. Aqui tem um ponto bem interessante. Os clientes, eles tinham liberdade. Eles representavam uma classe, estrangeiros que estão circulando e têm a sua liberdade, e que os patrícios concediam essa liberdade desde que esses clientes fizessem o que os patrícios queriam. Então, aí a gente diz que os clientes eram uma classe dependente dos patrícios. Uma classe dependente dos patrícios. Ainda, os escravos, aí é mais fácil, prisioneiros de guerra, expansão territorial ou devedores. Havia também, nesse momento, a escravidão por dívidas. Escravidão por dívidas. Vamos seguindo. Então, aí eu tenho a sociedade. Patrícios, plebeus, clientes e escravos. Lembre-se que na monarquia eu tenho um número reduzido de escravos. Por quê? Porque eu não tenho uma grande expansão territorial nesse período. Então eu tenho um número reduzido de escravos. Um número reduzido de escravos. E aí, meus povos e minhas povas, preste atenção. A deposição de Tarquínio Soberbo em 509 a.C., ela marca o fim da monarquia. Foi uma reação da aristocracia, ou seja, dos senadores. Iniciou-se a república e o monopólio do poder passou para as mãos dos patrícios, deixando os plebeus de novo sem direitos. Patrícios e plebeus se juntam para derrubar a monarquia. Porém, quando a monarquia é derrubada, os patrícios tomam o poder e não trazem os plebeus para constituírem os seus direitos. Vai dar problema? Com certeza. Contudo, os plebeus não se acomodaram e, ao longo dos séculos, promoveram manifestações, reivindicações dentro da República Romana, e aí a gente fala de lutas sociais e conquistas que os plebeus conseguiram no período da República Romana. No período da República Romana. Beleza?
Veja só, os patrícios organizaram o governo republicano de forma que dominaram o poder político, deixando os plebeus sem direitos, mas evitaram qualquer tentativa de volta à monarquia. Não volta mais. Agora é república. As instituições básicas da república eram o Senado, formado pelos patrícios, as magistraturas, formada por pessoas escolhidas pelos próprios patrícios, e a Assembleia Centuriata, aí uma assembleia mais popular, mas seguindo aos moldes daquela que estava na monarquia, mas os patrícios tinham todo o controle sobre elas. Tudo bem? Beleza, beleza, beleza? Galera, muita atenção, muita atenção, muita atenção, meus povos e minhas povas. Essa nossa história é cheia de coisas envolventes, muito legal. Então a importância é que você esteja antenado com o que nós estamos contando para você. Então, dentro da história da civilização romana, ela está dividida em monarquia, república e império. Nós estudamos nessa nossa aula a monarquia romana, formada por 7 reis, a monarquia que começou com Rômulo, primeiro rei de Roma, e o último Tarquínio o Soberbo. Lembrando que os 3 últimos reis foram reis etruscos, foram desarticulados, onde os patrícios conseguiram tomar o poder, e aí inicia a segunda fase, que é a República Romana, para uma próxima aula. Galera, um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Fui! Tchau, gente!